A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para poder estarmos aqui dando continuidade a esse projeto, onde eu estou aqui contando um pouco daquilo que eu passei e do que Deus fez na minha vida, dessa grande transformação a qual Deus fez na minha vida. Para você que não me conhece, de repente está chegando aqui agora, esse é o seu primeiro vídeo, meu nome é Jennifer Cavalcante, hoje casada, moro no estado de Goiás, porém vivi a minha vida inteira no Rio de Janeiro, tenho 4 filhos, sou serva do Senhor, temente a palavra de Deus e estou aqui para poder ser um instrumento de Deus para a tua vida ou para a vida de alguém que esteja precisando ser edificado através da palavra de Deus e daquilo que Deus fez na minha vida. Desde já quero agradecer também a todos os meus intercessores. Muito obrigada a você que está orando, jejuando, intercedendo pela minha vida, porque nós sabemos que o nosso propósito é alcançar o reino dos céus, mas não iremos sozinhos. Nosso propósito também é fazer com que vidas sejam alcançadas e salvas para a glória de Deus. E por isso eu quero te agradecer, porque você faz parte desse propósito, você faz parte desse projeto. Eu quero dar início a esse capítulo. Nós estamos aqui no 3º capítulo desse testemunho e eu quero dar início aqui com a palavra de Deus, a qual se encontra aqui no livro de Daniel. É uma passagem um pouco conhecida, muitas pessoas já ouviram falar, e eu gostaria de dar início com essa passagem aqui que se encontra em Daniel, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 20 ao 22, que diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Até mesmo quem não serve ao Senhor por algum momento já ouviu falar acerca desse episódio, o qual, uma certa ocasião, o Senhor ele enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Se nós pegarmos as escrituras sagradas para nós estarmos lendo, você vai ver que em diversas situações, em diversas ocasiões, o Senhor ele vai enviar anjos. Uma ocasião também muito importante, o qual o Senhor ele envia o seu anjo ali, é quando a cidade de Sodoma e Gomorra está para ser destruída, uma cidade o qual já se encontrava na prática do pecado, uma cidade o qual os homens eram maus e o Senhor resolveu destruir aquela cidade. A palavra de Deus diz que através da intercessão da vida de Abraão, intercedendo por seu sobrinho Ló, Deus também vai enviar anjos até aquele lugar. Deus vai enviar anjos e os anjos não vão só ali para transmitir um recado, mas os anjos vão ali para livrar uma família. Bem certo que nós vamos ver que a esposa de Ló ela não vai ser salva, porque ela olhou para trás, ela se apegou ao que tinha deixado ali naquela cidade, ela se apegou muito ao passado, de repente, quem saiba, ou ao que ela estava deixando ali, e por isso ela não vai ser salva. Mas Ló e as suas 2 filhas vão ser tirados dali por anjo. E eu te pergunto, neste dia, neste momento qual você está assistindo essa filmagem, você acredita que nos dias de hoje Deus continua enviando anjos? Você acredita que os anjos do Senhor, eles não vêm somente em forma espiritual, mas que eles chegam até a terra em forma física? Isso aconteceu na minha vida. Em uma certa ocasião, eu me encontrava ali tão perdida, já me encontrava fora do meu seio familiar, já me encontrava bem afastada, porque o nosso adversário ele faz isso. Muitas das vezes ele não consegue agir quando nós estamos em meio à família, quando nós estamos em meio aos nossos, e ele nos afasta, ele nos tira. Foram diversos motivos os quais me levaram a me afastar da minha família, os quais me fizeram ficar longe da minha casa. Eu mentia para minha mãe, eu dizia que eu estava trabalhando em casa de família, mas na verdade eu não estava. Eu estava perdida no mundo, estava mesmo fazendo todas as vontades do adversário. E eu me recordo que teve uma ocasião o qual eu me encontrava bebendo. Esse bar o qual eu estava bebendo, ele tinha umas grades, ele era cercado de grades, em volta tinha uma porta para poder entrar, ele era cercado de grades,
porque tinha umas caixas de som bem grandona que ficava tocando, e ali esse bar ele funcionava quase que 24 horas, era praticamente 24 horas. E era um domingo pela manhã, eu me encontrava ali nesse bar sentada, bebendo, e pela forma qual eu me conduzia, pela forma qual eu vivia nesse tempo da minha vida, eu já era tão acostumada a ter homens vindo falar alguma coisa comigo que eu já nem chegava, nem olhar mais na cara desses homens. Quando eu ouvia, eu somente ouvia o que eles tinham a falar. E era um domingo de manhã, nesse dia eu estava sozinha fisicamente, não tinha ninguém comigo, eu não estava com nenhuma colega, não tinha ninguém. Eu estava sentada ali nesse bar com um copo de cerveja tomando, e ali esse homem ele chegou e pediu para poder falar comigo. E tão somente eu coloquei o ouvido, ele estava de um lado contrário da grade, porque eu estava sentado bem próximo à caixa de som ali, e ele pediu para poder falar comigo, eu só coloquei o ouvido para poder estar ouvindo o que ele tinha para falar. Eu não cheguei nem a olhar nos olhos daquele homem. E ali eu me recordo que ele estava na minha vista, né? Ele estava como se ele estivesse jogando bola com uma meia esses meião de futebol, de chuteira. E ali eu vi essa parte porque eu estava de cabeça baixa enquanto ele falava no meu ouvido. E quando esse homem ele veio falar no meu ouvido, eu pensando que eu iria receber uma cantada, eu pensando que eu iria receber alguma investida, algum pedido de namoro, alguma coisa assim dessa natureza, desse tipo, quando de repente aquele homem ele chega no meu ouvido e ele diz assim para mim: saia daqui. Deus ele não te criou para isso. Deus ele tem um plano na sua vida e ele não quer que você esteja aqui nesse lugar. O Senhor ele manda te dizer que ele não te criou para você estar dessa maneira. E naquele momento ali, irmãos, as lágrimas, elas caíram dos meus olhos. Esse homem, ele falou só isso e ele saiu. E as lágrimas caíram dos meus olhos a um ponto que, mesmo você querendo, quem me conheceu no passado, quem me conhece até no futuro, sabe que eu sou uma pessoa difícil para poder estar chorando. Eu na igreja, eu já sou um pouco difícil de chorar, só mesmo quando eu sinto a presença de Deus assim fortemente, ou se eu estiver passando por uma grande luta mesmo, mas eu sou uma pessoa difícil de chorar, e no mundo eu era pior ainda, mas foram lágrimas que eu não consegui controlar. Aquele homem ele falou e as lágrimas começaram a cair do meu rosto, porque eu sabia que aquilo dali não era o homem que estava falando, mas que Deus tinha enviado aquele homem ali, homem, né? E as lágrimas começaram a cair do meu rosto e aquele homem ele falou e ele saiu. E eu enxuguei o olho correndo e ali eu quis alcançar aquele homem ali. Tinha outros bares na frente, tinham outras pessoas bebendo na frente. O lugar não estava cheio, não estava tão lotado assim para que eu não pudesse encontrar. E ali eu saí correndo, eu fui atrás daquele homem, eu comecei a perguntar às pessoas, eu falei: você viu um homem aqui assim, assim, assim? Você viu um homem aqui assim, assim, assim? E ninguém tinha visto aquele homem. Ninguém viu aquele homem, nem mesmo falando comigo. Quem estava comigo dentro do bar, tinha a pessoa que estava ali no bar atendendo, ninguém viu aquele homem. No dia, na situação cega, eu não conseguia entender o que tinha acontecido, o que tinha passado ali. Mas depois que eu me converti, o Senhor ele veio me dizer que naquele dia não tinha sido homem algum que tinha ido até mim, mas o Senhor, ele tinha enviado um anjo para poder estar ali falando comigo. E eu acredito que assim pode acontecer na vida daquele por quem você ora, na vida daquele por quem você clama. Deus, ele tem o poder de enviar anjos dele, assim como foi na vida de Ló. Nem que seja necessário o anjo segurar pela mão e sair arrastando. O Senhor ainda tem poder para poder falar, para poder enviar anjos, seja para fechar a boca do leão, seja para destruir exército inimigo, seja para poder livrar de uma cidade que vai ser destruída. Na tua oração, o Senhor está ouvindo. Na tua oração, Deus está trabalhando. Não desista de orar, não desista de clamar. E se você é alguém que o anjo tem falado, se você é alguém que o Senhor ele tem enviado pessoas para poder estar falando com você, essa vida não é para você.
você, esse lugar não é para você. Atenda o chamado de Deus, que essas correntes sejam quebradas em nome de Jesus, que o Senhor ele venha dar libertação, porque naquele período eu não sabia, eu achava que eu me encontrava naquele lugar por livre e espontânea vontade, mas a vida espiritual ela existe, o mundo espiritual ela existe, e nós é que decidimos se nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus ou se nós vamos ser acorrentados por Satanás para fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida e não aquilo que nós temos a vontade de fazer e o desejo de fazer. Que você possa ser alcançado pelo Senhor, que você possa ser alcançada pela palavra de Deus, que essas correntes elas sejam quebradas em nome de Jesus e que o Senhor ele te dê libertação. Use o teu livre-arbítrio para entregar a tua vida ao Senhor e confiar que se Ele guiar os teus passos, Ele sabe o que é melhor. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Ele já sabe do teu futuro, Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele espera uma decisão tua, Ele espera uma atitude tua para que Ele possa trabalhar. Ele não é invasor, Ele está à porta. Ele bate. Se você abrir, ele entrará e ceará contigo. Se você abrir, ele fará tudo que ele tem planejado de melhor para a tua vida. Aleluia. Outro ponto, o qual quero dividir aqui nesse terceiro capítulo desse testemunho, né, irmãos? Eu vou chegar, calma que eu vou chegar na parte onde eu fui parar dentro do cárcere. Porém, eu preciso dividir alguns pontos para que você possa entender o que eu vim passar mais tarde. E eu contei, né, no testemunho passado acerca de como eu passei a me envolver com pessoas que tinham uma vida ali na criminalidade, com pessoas que tinham uma vida ali no tráfico de drogas. E não foi só se envolver, eu relatei no testemunho passado acerca de eu ter me envolvido da estratégia, né, que Satanás ele colocou, ele usou para que eu viesse estar me envolvendo ali com aquele rapaz. A princípio era para segurança, mas eu acabei me afeiçoando de fato àquele rapaz, eu acabei verdadeiramente gostando daquele rapaz e aconteceu o que acontece, né, irmãos? Aquele rapaz ali, ele tinha uma mãe também evangélica, ele tinha uma mãe também que orava, não somente por ele, porque aquela mulher ali, ela tinha não somente ele, mas ela tinha um outro filho também que se encontrava no tráfico de drogas. E aquela mulher ali orando, mesmo ela buscando, mesmo ela vivendo uma vida de santidade, o Senhor permitiu da vida desse jovem ser ceifada. Em um confronto com a polícia, ele tomou um tiro na cabeça e não teve solução, não teve nem socorro médico. Ele foi a óbito na hora. Ele não teve como resistir, não tinha nem o que ser feito. E quando esse rapaz morreu, irmãos, ali o meu mundo ele desabou, porque a nossa estrutura, a nossa força, a nossa esperança, ela está em Cristo. É Jesus, é o Espírito Santo que nos capacita, muitas das vezes a passarmos por coisas que a gente olha assim, a gente fala assim, eu não vou conseguir suportar. De fato, nós sozinhos não conseguimos, mas o Espírito Santo de Deus, ele habitando em nós, ele nos capacita a passarmos por certas situações. Porém, nesse período da minha vida, eu não tinha o Espírito Santo de Deus como auxiliar, eu não tinha o Espírito Santo de Deus como amigo, eu não tinha o Espírito Santo de Deus como companheiro. E ali, esse menino, ele era tudo que eu tinha até o momento. Ele era alguém ao qual eu amava, a qual eu gostava demais. E esse rapaz, ele veio a óbito. E junto com o óbito dele, aconteceu algo na minha vida que já me perseguia também há bastante tempo, que era um espírito de depressão que sempre tentou ceifar a minha vida. Todas as vezes as quais eu passava por algum problema, as quais eu ficava muito nervosa, sempre vinha algo passando na minha mente para poder dizer que o melhor a se fazer era que eu ceifasse a minha vida, o melhor a se fazer era morrer, o melhor a se fazer era deixar de existir. E eu aprendi um pouco com algumas palestras de psicologia que a pessoa que ela sofre de depressão, muitas das vezes isso se passa na mente dela, não porque ela quer acabar
com a vida dela, mas ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. A dor é emocional, a dor é algo que a alma está sentindo. Não adianta você tentar matar a sua carne, não adianta você tentar tirar a sua vida achando que essa dor ela vai passar, porque ela não vai passar. Eu acredito que hoje em dia, graças aos estudos, graças à sabedoria que Deus ele tem dado ao homem, existem pessoas que elas necessitam e elas precisam passar por tratamentos psicológicos. Existem médicos, existem especialistas qualificados para poder ajudar a todas as pessoas que têm passado por depressão. No início dessa doença se achava, no nosso meio, no meio evangélico, se dizia que isso daí era demônio, se dizia que era falta de oração, se dizia que não podia acontecer com o cristão, que o cristão de verdade não podia passar por isso. Só que com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos e principalmente com os testemunhos e com a vivência em nosso meio, graças a Deus essa ignorância, ela foi deixada um pouco de lado. Eu digo um pouco, irmãos, porque sabe que sempre tem alguns que permanecem com pensamentos, com a mente cauterizada, com pensamentos contrários àquilo que já foi provado. Mas graças a isso, nós vemos hoje que isso de fato, que a depressão, ela de fato ela é uma doença. Porém, ela é uma doença que, assim como todas as outras, ela tem sempre uma sugestão, como que eu posso dizer? Não bem uma sugestão, mas ela tem sempre uma interferência. Ela tem sempre uma interferência maligna, porque nós somos, irmãos, querendo ou não, nós somos corpo, alma e espírito. Querendo ou não, a nossa luta ela não é somente terrena. A nossa luta ela é espiritual. E como nós somos corpo, alma e espírito, nós vamos viver isso daí sempre. E nesse período da minha vida eu sempre vivia essa situação. Quando tudo não estava bem, eu pensava em ceifar minha vida. Quando tudo não estava bem, eu pensava em largar tudo. E nesse período, irmãos, eu já havia passado por diversas situações. Em uma situação eu cheguei ao ponto de me jogar na frente do carro e alguém que estava comigo me puxou na hora, porque se essa pessoa não tivesse me puxado, eu tinha me jogado de fato, porque eu me joguei, eu verdadeiramente, eu me joguei na frente do carro porque eu estava atormentada e aquelas vozes diziam na minha cabeça: acaba com a tua vida porque é o melhor que você tem a fazer. E ali, em uma certa ocasião, eu me joguei na frente do carro e a pessoa me puxou. E quando a pessoa me puxou, sempre, irmãos, sempre, o que me mantinha firme, o que me dava vontade de permanecer, de continuar vivendo, eram os meus filhos. Sempre quando falava assim, você não pode acabar com a sua vida por causa dos seus filhos, aquilo dali me fortalecia e me ajudava a permanecer firme, me ajudava a me reerguer, a me levantar. Eu sei que de repente tem pessoas que vão estar ouvindo, que vão estar assistindo esse vídeo aqui agora, que vão estar passando por essa situação. Eu sei que de repente o diabo ele tem soprado no teu ouvido para você poder tirar a tua vida. Ele está te dando uma solução, ele está dizendo para você que vai acabar, mas eu quero te dizer, isso não é verdade, que toda voz contrária que tem falado à tua mente para poder tentar tirar a tua vida e levar a tua alma para o inferno seja repreendida em nome de Jesus. Pensa naqueles que te cercam, pensa naqueles que estão à tua volta, pensa naqueles que dependem de você para poder sobreviver. E a falta que você faz, não pense que você não é amado, não pense que você só traz problema. Você faz falta, você é importante, você é um ser único e o Senhor ele te criou com uma finalidade. Os teus filhos te amam, os teus pais te amam, os teus familiares, todos os teus familiares, eles te amam, ainda que não concordem com algumas atitudes tuas, mas os teus familiares te amam. Existem pessoas que te amam em secreto, existem pessoas que te observam e que veem em você algo bom. E principalmente, o Senhor Jesus, ele se entregou por você, ele se entregou por amor a você, para que você não precise dar cabo da tua vida, porque ele já deu a vida dele por amor a você. Então, que neste dia você possa pensar, você possa analisar e que você possa buscar em Deus ajuda para poder sair dessa situação. Se necessário for, procure também psicólogo, psiquiatra, procure os médicos necessários que serão instruídos por Deus, mas não abandona o Senhor, clama ao Senhor,
peça ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Não há nada que impeça a sua oração de chegar até o céu. Não há nada que impeça o Senhor de te ouvir. Ele está te ouvindo. Então somente clame a Ele, peça a Ele, porque Ele vai intervir nessa situação. E neste período, quando esse rapaz ele veio a falecer, quando esse rapaz ele veio a morrer, ali novamente esses espíritos eles começaram a me atormentar, esses espíritos eles começaram a vir à minha mente dizendo que eu precisava ceifar minha vida, que eu precisava acabar com a minha vida. E ali eu cheguei a escrever algumas cartas de despedida, cartas que eram para ser entregue aos meus filhos. Eu já tinha aceitado, nem mesmo a situação, nem mesmo o fato de eu ter ali os meus filhos comigo, não estava me tirando dessa situação. E para completar, quando as coisas parecem que não podem piorar, as coisas pioram, né? Eu já tinha ido até mesmo numa farmácia, tentado comprar alguns remédios, esses remédios de tarja preta, e quando eu cheguei ali na farmácia, o rapaz olhou para mim e falou para mim que não poderia vender sem receita, mas o diabo ele é tão sujo que esses remédios eles chegaram até a minha mão, né? Querendo ou não, eles chegaram até a minha mão. Eu consegui pegar aqueles remédios ali. E Deus, ele nunca me deixou só. Porque a pessoa, irmãos, você que tem um familiar que está se isolando demais, você que tem alguém que você está notando assim, um comportamento diferente, um comportamento de isolamento, um comportamento de sono, irmãos, esteja junto a essa pessoa, segura na mão dela, segura na mão dele, não deixe essa pessoa muito tempo sozinha, porque a intenção do nosso adversário é isolar. E ali Deus, ele não me deixou, eu já estava com os remédios na mão, as cartas já estavam prontas, e Deus, ele não me deixou sozinha, meus familiares, eles estavam sempre ali comigo, né? Minha parentela estava sempre ali comigo, minhas tias, minhas primas, minha irmã, estava sempre ali comigo. Eles não sabiam o que eu estava planejando, porque ainda tinha isso, eu não contava nada para ninguém, eu não me abria, eu não falava nada, eu planejava, o diabo ele planejava na minha mente para que eu viesse a executar. E ali mesmo sem eles saberem, porque tinha um joelho orando, tinha um joelho dobrado, um só não, né? Porque minha mãe pediu oração a muitas pessoas ali que congregavam com a minha mãe, que minha mãe conhecia também na rua, minha mãe estava sempre pedindo oração pela minha vida. E ali eu me recordo que meus familiares estavam sempre tentando me ajudar, né? Mesmo sem eles saberem a situação que eu estava passando, Deus sempre os usava. E eu não ficava muito sozinha. E me levavam, vamos para cá, vamos para lá. E em uma certa ocasião eu estava na praia. Eu já estava passando por esse período de depressão por causa da perda desse menino. Eu já estava com o meu plano todo pronto, só esperando para poder executar. Até que eu fui para a praia. A minha família foi criada ali em beira de praia, ali em Copacabana. Eu sou neta da Dona Jo. Não sei se esse vídeo vai chegar alguém que conviveu com a minha avó ali. E ali a minha avó já tinha partido, né? Minha avó já tinha, não minto, minha avó ainda não tá, não, minha avó já tinha partido sim. Esse período minha avó já tinha partido. E ali a minha tia estava responsável ali, eu estava ajudando a minha tia lá na praia e houve um desentendimento. Eu tive ali um desentendimento com um menino que ele era criado como se fosse da nossa família, ele estava sempre ali com a gente. E, irmãos, eu não sei se eu falei anteriormente, mas se eu não falei, eu vou estar falando agora. Eu era muito valente, muito valentona, tudo meu era bater, tudo meu eu resolvia na pancada. E para quem é valente, quem é valente não gosta de apanhar, quem é valente não quer estar por baixo, né? Quem é valente quer sempre estar por cima. E ali eu já estava passando por essa situação, por essa fase de depressão, devido à perda desse menino. E eu ainda tive esse desentendimento com esse outro rapaz que era criado como se fosse da nossa família ali. E por desentendimento, coisa nossa ali, ele deu um soco na minha cara que na hora, meu olho inchou. Isso aconteceu, se não me falha a memória, foi numa sexta-feira. E ali, a gente na praia, aí foi uma confusão daquelas... Mas o prejuízo já estava. A valentona ficou com aquele olho roxo. E eu entendi que aquilo dali... Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que aquilo dali foi Deus me quebrando. Aquilo dali foi Deus tocando naquilo que, para mim, até então, estava sendo... O que estava me afastando, né? O orgulho. O orgulho, ele nos afasta do Senhor, porque a gente acha que a gente não precisa de Deus para nada.
Isso aconteceu numa sexta-feira. Eu no luto pela perda desse rapaz, eu tomei um soco no olho e fiquei com o olho roxo, meu olho inchado. E isso foi numa sexta-feira, irmãos. Quando foi num domingo, eu morava ali próximo a uma comunidade, e a localidade aonde eu ficava era a localidade onde a maioria das pessoas era envolvida com a criminalidade. E eu tinha pessoas ali que eu conversava, que eu convivia, até porque eu estava inserida nesse meio. E ali tinha alguns colegas, né, meu, que estavam ali, e de repente eu tô quieta na minha sentada, e vem uma das meninas que andava comigo e falou assim comigo, ó, vai lá dentro correndo, porque fulano tá brigando com cicrano, e cicrano vai acabar fazendo uma besteira, vai acabar matando, né? Vai acabar fazendo uma besteira com... Porque era assim, uma pessoa fraca estava brigando com uma pessoa que forte, né? Que tinha uma capacidade que poderia matar ele. Então eu fui ali, eu entrei no meio da confusão, eu entrei no meio da briga e comecei a tentar alertar a pessoa para poder parar aquela discussão. Só que os ânimos já estavam aflorados, as pessoas já estavam drogadas, o negócio já estava, a situação já estava séria. E aquela pessoa ali a qual eu fui tentar alertar, irmãos, me deu um soco. Eu já estava com um soco no olho, meu olho já estava grande, eu já estava passando pela fase de depressão. E eu ainda tomei um soco na boca. Ó, tá vendo aí? Esse dente aqui, ele caiu, porque eu estava, na época, eu ainda estava fazendo tratamento de canal. O meu dente, ele estava muito frágil. E ali esse menino, ele veio, ele me deu um soco na minha boca. Não porque ele quis me dar, porque ele queria muito brigar com outro rapaz. Como eu entrei no meio da situação, eu acabei tomando esse soco na boca e o meu dente na hora caiu. Eu estava fazendo tratamento de canal. Esse daqui eu preciso até trocar ele, né? Porque já passou. Esse daqui seria para ser provisório e eu preciso colocar um que seja permanente, mas as condições financeiras no momento ainda não me dão possibilidade de estar fazendo isso, mas em breve eu creio que Deus abençoará. E ali eu tomei esse soco na boca e fiquei. Agora tu imagina, a valentona, a bonitona, agora em depressão porque estava solteira, com um soco no olho e agora ainda sem dente. Tu imagina a situação da pessoa. Meu pastor Gesiel, ele tinha uma frase, não sei se ele ainda fala, mas ele sempre dizia, Deus nos aperta para trazer para perto. E nesse período, foi o período no qual Deus ele começou a me apertar, o qual Deus ele começou a permitir as coisas se complicarem para o meu lado, para que eu pudesse retornar, né? Para que eu pudesse voltar para os caminhos do Senhor. Mas a pessoa, quando ela está na ignorância, quando ela está na altivez, muitos de nós andamos na altivez do nosso espírito e quando nós estamos dessa maneira, a gente não consegue enxergar o amor de Deus. E nesse período, Deus ele me apertou para poder me trazer para perto. Mas mesmo assim, eu não quis voltar, eu não quis retornar para os caminhos do Senhor. O nosso horário ali, eu estou dando uma olhadinha aqui, então, pelo tempo assim que eu estou querendo postar dos vídeos, o nosso horário não nos permite ir mais avante, mas eu já estou chegando ao término, onde eu vou poder estar entrando na parte de quando eu entrei dentro do presídio. Falta somente umas 2 situações para estar contando, para estar chegando nesse período de como eu fui parar dentro do presídio. Mas nessa tarde, neste dia, estou gravando de tarde, perdão, eu quero orar com você, eu quero orar mais uma vez, porque eu acredito que tudo isso que eu passei, eu acredito que nada foi em vão. Eu poderia não ter passado por tantas situações ruins, por tudo isso que eu passei, se eu tivesse ouvido a voz do Senhor antes. E quão arrependida eu fui por não ter aceitado a Jesus antes, por não ter permanecido. Só que algo que eu ouvi esses dias, algum pregador aí na mídia falando, e eu concordo, é que aqueles que se encontram afastados, a sua força, ela é quase nada para poder voltar. A sua força, ela é pequena para poder voltar. E hoje, a minha oração vai ser junto com você. A minha oração vai ser com você que está fraco,
com você que sente o desejo no teu coração, você quer retornar para os caminhos do Senhor, você quer voltar para Jesus, mas você olha e você diz assim, eu não estou vendo como, eu não tenho condições, para mim a situação está muito ruim, eu não tenho como voltar agora. Eu quero orar junto com você, porque eu tenho certeza absoluta que quando nós unimos em oração, é feito pelo Senhor que está nos céus. E eu creio que o Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração. Faça a tua oração sincera. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de muitos argumentos. Então somente rasga o teu coração. Então somente coloca para fora aquilo que você está sentindo. Porque eu creio que o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que me tirou do lamaçal do pecado e de trás das grades daquela prisão, é o mesmo Deus que pode operar na tua vida. O mesmo Deus que tem me sustentado até hoje. Porque se estou firme, se estou de pé, 16 anos na presença do Senhor, não é pelas minhas forças, não é pelo meu querer somente, mas é porque o Senhor, Ele tem me sustentado até aqui. E eu creio que esse Deus, Ele fará por você também. Pai, neste momento, Senhor, eu quero unir a minha oração com a oração deste homem, com a oração desta mulher, com a oração deste jovem, com a oração desta menina. Senhor, que por algum motivo, eu não sei qual, eu não sei se houve uma ferida dentro da igreja, eu não sei se essa menina foi atingida por líderes, eu não sei se esse menino ele foi atingido por pessoas que se encontravam dentro da igreja, de repente pessoas que eram do seu próprio sangue, que contribuíram, que foram instrumentos de Satanás para que essa pessoa viesse a se afastar da tua presença. Mas, Senhor, eu conheço o Senhor, o Deus que é misericordioso, o Deus que é perdoador, o Deus que ouve quando nós te buscamos e te buscamos de todo o coração. Pai, que neste momento tu possa ouvir, Senhor, a oração desta pessoa que está orando, Senhor, junto contigo, desta pessoa que está clamando, Pai, ao Senhor. Deus, que assim como o Senhor fez na minha vida, opera, Senhor, na vida dele, opera na vida dela, Pai. Traga, meu Senhor da glória, forças da onde não tem. Coloca agora, meu Senhor, fome da tua palavra, sede de ti. Senhor, que essa pessoa, meu Senhor, nem mesmo ele, nem mesmo ela venha entender, mas que possa, meu Senhor da glória, buscar a tua face em sinceridade. Que sejam quebrados, meu Senhor da glória, tudo aquilo, meu Senhor da glória, que foi feito no passado. Que mágoas venham ser, meu Senhor da glória, quebradas. Senhor, que essa pessoa, ela libere o perdão para quem a feriu. Que essa pessoa, meu Senhor da glória, ela libere o perdão para quem lhe ofendeu, e que o Senhor, ó Deus, possa, meu Senhor da glória, começar de novo. Senhor, essa pessoa, Pai querido, ó Pai eterno, tem toda a chance, essa pessoa tem toda a possibilidade de viver uma nova trajetória, de viver uma trajetória de felicidade, de viver uma trajetória de paz, de viver uma trajetória de vitórias e de conquistas no teu reino. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa ajudar, Senhor. Ajuda este homem, ajuda essa mulher, segura nas mãos dele, Senhor, segura nas mãos dela, porque ele sozinho, ela sozinha não consegue, mas através do teu Espírito, Senhor, capacita, dá forças para que ele possa voltar, para que ela possa voltar, e não somente voltar, mas permanecer firme em ti, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, porque os homens são falhos, assim como nós também somos, mas o Senhor é perfeito e a nossa salvação é por ti. Deus, eu quero orar para esse que está se reconciliando com o Senhor neste momento, para essa que está entregando a sua vida novamente ao Senhor, para essa aliança que está sendo feita, meu Senhor, agora neste momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloca o nome dele, o nome dela no livro da vida, e que de lá, Senhor, este nome nunca mais seja apagado. Segura nas mãos do teu filho, da tua filha, e capacita, Senhor, para que eles possam chegar naquele grande dia e ouvir de ti: vinde benditos de meu Pai. Senhor, toma em tuas mãos e garanta a vitória, em nome de Jesus. Amém. Como de costume, eu quero pedir a você que, se esse vídeo falou com você, falou com alguém que você sabe que está passando por uma dessas situações, as quais foram relatadas nesse vídeo de hoje, que você possa estar aí compartilhando. Compartilhe esse vídeo com quem necessita e deixa Deus usar a sua vida. Seja um instrumento de Deus para a edificação e salvação de almas. A paz do Senhor Jesus e até o próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos. Mãe.